E aí, pessoal ligado no canal RoboBuilders, eu sou Túlio Moreira e hoje a gente está aqui com um projeto um pouco diferente aí do que a gente tem visto no canal, porque geralmente a gente trabalha muito com Arduino e eletrônica digital no geral, mas hoje aqui eu tô com um projeto de eletrônica analógica, que é um equalizador de sinal de áudio, ou seja, para quem já trabalhou aí com amplificador de áudio ou tem algum amplificador de áudio e quiser fazer um ajuste de graves e agudos, esse aqui é um projeto que vai fazer isso, também conhecido como pré-amplificador de áudio, né? Então é um projetinho aí bem simples de fazer, componentes bem simples e fáceis de encontrar. Então eu vou começar aqui porque ele é composto de dois circuitos. Primeiro ele tem aqui um filtro, né, passivo com resistores e capacitores, que vai fazer a seleção de frequências aí, né, ou seja, vai atenuar algumas frequências. E logo depois a gente tem aqui um amplificador utilizando um amp-op. Eu vou começar explicando aqui primeiro esse lado de cá, né, ou a parte passiva do circuito. Vamos começar aqui. Primeiramente, para quem não entende aí, não conhece muito sobre sinais de áudio, sinais de áudio eles são da faixa de 20 Hz até 20 kHz, que é a faixa que o ouvido humano consegue captar. Eu vou dar uma explicação rápida aqui, como que mais ou menos esse circuito funciona, né? Como vocês devem saber aí, né? Os capacitores, eles têm uma característica de permitir a passagem de sinais de alta frequência e atenuar bastante sinais de baixa frequência. Ou seja, quando você liga uma tensão DC, ou seja, um sinal de frequência teoricamente zero, ele se comporta como um circuito aberto, ou seja, ele tem uma resistência infinita, ele tem uma impedância infinita. E quando você conecta um sinal de alta frequência, né, ou seja, vamos dizer assim, infinito, claro que são coisas teóricas, teoricamente ele se torna um curto-circuito, ele vai ter uma impedância zero para esse tipo de sinal. Então, quando você monta um circuito desse aqui, você consegue filtrar frequência, você monta filtros de frequência. Então, o que acontece aqui é o seguinte, você tem a entrada de sinal neste ponto aqui, este ponto aqui, e o sinal se divide em dois. Essa parte de cima, ele controla os agudos por esse... Isso aqui é uma abstração de um potenciômetro, porque o LT-Spice não tem o elemento potenciômetro. Então isso aqui é um potenciômetro nesses dois resistores, nada mais é do que um potenciômetro, né? Variando o valor dele aqui, eu vou variar a resistência em relação a esse ponto aqui no meio. Então, esse capacitor aqui, né, como ele está ligado em série, ele vai deixar o sinal de alta frequência passar por ele, né, porque isso é uma característica dos capacitores, e vai atenuar naturalmente os sinais de baixa frequência. Então, depois que o sinal de alta frequência passa aqui, ele começa a ser controlado pelo potenciômetro aqui. Então, quando você coloca o potenciômetro, vamos dizer, mais para o lado de cá, ou seja, diminuindo essa resistência que está aqui em 99K, você vai ter o agudo mais forte, porque o sinal ele sai nesse outro ponto aqui, então você não atenuou tanto os agudos. Do jeito que está aqui, por exemplo, ele está atenuando muitos agudos, porque eu estou com uma impedância aqui de 99K, então diminuindo essa impedância em relação a esse ponto aqui, eu atenuo ou não os agudos. No outro ponto aqui do circuito, né, aqui a gente tem a mesma entrada, eu vou ter o inverso. Os graves vão conseguir passar por esse resistor e os agudos naturalmente vão passar por esse capacitor aqui, porque ele vai ter uma impedância bem menor do que o resistor, né, em relação às altas frequências. Então, aí o sinal agudo ele passa por aqui, sofre esse desvio por esse outro capacitor e vai para o terra. Então, ou seja, aqui o sinal agudo ele foi desviado. Então sobra para o sinal grave, porque o sinal grave enxerga esses capacitores aqui como uma região de alta impedância, né, assim, para os sinais de baixa frequência,
resta para ele passar por esse resistor, ou seja, isso aqui, esses dois resistores também é uma abstração de um potenciômetro. Então, eu variando esses dois resistores aqui, aí eu vou atenuar ou não os sinais graves, né? Então, aí depois, esses dois sinais, né, os agudos que passaram por essa parte aqui e os graves que passaram por esse circuito aqui, por esse filtro, né? São filtros diferentes aqui para os graves e para os agudos, controlados por dois potenciômetros. Eles vão ser somados aqui de novo, né, nesse ponto em comum, e essa é minha saída de sinal. Então aí você controla aqui o filtro de frequências. Você tem um filtro de frequências controlado por dois potenciômetros, agudos e graves aqui. Como esse filtro é passivo, ele tem a característica de atenuar o sinal. Como o sinal aqui sai atenuado em relação à entrada, eu preciso, de certa forma, recuperar esse sinal, porque eu quero ter o meu sinal original, né? Eu quero ter ganho, eu não quero ter atenuação, no caso. Por exemplo, se eu quero dar um bass boost no meu sinal, eu quero ter um ganho no baixo, nos sinais graves, e não uma atenuação, né? Então, esse sinal que sai aqui, ele vem para esse outro circuito, que nada mais é que um amplificador operacional. Quem conhece aí amplificadores operacionais, é um chipzinho, né? É um amplificador completo, encapsulado dentro aí de um chip, e você consegue controlar o ganho desse amplificador através de uma realimentação. Então, no caso aqui, o meu ganho é de 10, porque eu tenho o ganho de um amplificador operacional nessa topologia aqui, né, uma topologia inversora, ele é dado por essa resistência de realimentação dividido pela essa resistência de entrada. Então é 100K sobre 10K, vou ter um ganho de 10, ou seja, se eu tenho um sinal de 100 milivolts na minha entrada, eu vou ter um sinal de 1 volt na minha saída, do pico, né, do sinal. No meu projeto aqui, ou no seu que você for montar, você pode usar o amplificador, o Ampliop 741, que é um Ampliop genérico aí que a gente tem no mercado. Nada muito excepcional aqui, nada muito a ser analisado. Então, pessoal, aqui eu vou fazer o que a gente chama de análise AC do meu circuito. Então eu vou analisar os ganhos em relativas faixas de frequências. Para quem tem aí o conhecimento aí no LT Spice ou qualquer outro simulador, eu gosto muito do LT Spice pela simplicidade. Para esse tipo de projeto aqui, ele é simples, ele é rápido, ele é objetivo, atende bem. Alguns outros projetos mais complexos, ele já não é interessante. Por exemplo, a biblioteca dele não é muito ampla de componentes, então você vê que ele não tem nenhum potenciômetro, uma coisa relativamente simples aí, mas não existe. Mas para essa análise aqui, ele é bom porque ele é bem rápido, ele é bem leve, né? Vamos falar assim. Então o que você faz? Você vem aqui na AC Análises aqui, você coloca o tempo, né? O passo. Eu gosto de colocar de década para esse tipo de análise. O número de pontos que você quer por cada década. A frequência de início da análise e a frequência final. Eu coloquei 20 Hz e 20 MHz porque são as frequências dos sinais de áudio, né? Então dá OK aqui e mandar rodar minha simulação. Bom, como eu tô querendo analisar aqui na minha saída, né? Esse aqui é o meu sinal de saída. Vocês vão ver que, olha para você ver, né? Tô tendo um ganho em decibéis aqui para os graves de quase em torno aí de 11 decibéis, né? Ele tem essa curva aqui, é normal, mas aí quase 11 decibéis aqui dos sons graves e uma atenuação de menos 2 decibéis nos sons agudos. Você pode ver que depois dos 10 kHz, ou seja, sons bem agudos, e na região aqui abaixo do 1 kHz, ou seja, os sons graves, eu tô tendo esse ganho. Porque igual eu tinha explicado aqui, né? Aqui eu tô com um caminho de alta impedância para os agudos, então eles vão ser atenuados. E aqui eu tô com um caminho de baixa impedância para os graves, então eles não vão ser atenuados, né? Eles vão sofrer um ganho. Se eu inverto, por exemplo, eu coloco aqui 99K e aqui eu coloco 1K, né? Ou seja, eu inverti meu potenciômetro inteiro.
na região dos graves, vocês vão ver que agora eu tô tendo o contrário, eu tô tendo uma atenuação grande nos graves aqui, ó, de menos 18 decibéis, e os agudos continuou mais ou menos a mesma coisa que tava, né? Porque eu não mexi nessa parte do circuito. Se eu der um ganho nos agudos aqui, por exemplo, continuando com os graves sofrendo atenuação, vocês vão ver que essa curva vai aumentar ainda mais. Os graves continuaram aqui menos 18 decibéis, como vocês podem ver, mas os agudos estão tendo aqui um ganho de 9 decibéis, ou seja, tá aqui no alto, os sons médios e agudos, né? Então, agora, por exemplo, eu posso também voltar aqui os graves para ter um ganho. E aí vocês vão ver que os médios vão sofrer aqui, ó. Então, eu tô tendo aqui eu deixei a minha banda passante aqui, ó, mais ou menos linear, né? Vamos dizer assim, não tá linear, mas se você olhar, a escala diminuiu bastante, porque tá em torno aqui de 11, de 10, quase 11 até 9,5, ou seja, no geral, o ganho tá bem parecido, né? Tanto para os graves quanto para os agudos. Né? Então você vê que variando esses potenciômetros aqui, eu vario o meu ganho, né, de frequências aqui do meu amplificador. Então, feita essa análise, ou seja, eu vi no software aqui que esse circuito está cumprindo o que ele promete, né? Eu consigo variar meus ganhos nas faixas de frequência audíveis, né? Então, agora a gente vai ir para minha bancada, que eu montei o circuito, e a gente vai ver ele funcionando na prática, tocando áudio mesmo, no amplificador aqui que eu tenho. Então, a gente vai ver ele funcionando na prática aí para mostrar como que fica a qualidade de som desse pré-amplificador. E aí, pessoal? Então, como eu tinha falado, a gente veio aqui para a mesa. Aqui eu tenho, isso aqui é um amplificador de áudio normal que eu já tinha montado. O circuito que a gente viu no simulador é esse circuito aqui. Eu soldei aqui algumas partes no circuito impresso e deixei os potenciômetros aqui na protoboard para ficar mais fácil de mexer neles mesmo. Então isso aqui não é nem recomendado, porque como muita gente sabe, a protoboard causa muita interferência, muita capacitância parasita. Então agora eu vou colocar uma música aqui para tocar e vou mostrar para vocês como ficam, né, os graves e os agudos quando eu controlo eles aqui com os potenciômetros. Eu adicionei um outro potenciômetro de volume aqui também só para poder ter um controle, porque se eu colocar o volume muito alto, talvez o áudio fique estourado aí no vídeo e aí vocês não vão conseguir ouvir, né, com qualidade o que tá saindo aqui na caixa de som. Então agora eu vou ligar ela pra gente poder ver aqui o nosso circuito funcionando. Diminuir aqui um pouco o volume, porque senão vocês não vão me ouvir. Então aqui, ó, controle de graves. Vocês podem ver, a música ficou bem aguda. Como eu tirei praticamente todo o grave, né, da música, você vê que ela ficou bem aguda. Eu vou adicionar agora o grave de novo, ó. E agora eu vou mostrar aqui o controle de agudos. É melhor eu tirar o grave aqui para vocês poderem ouvir melhor os agudos, ó. Então aqui eu também tirei os agudos agora, então você vê que o sinal está bem atenuado para as duas frequências. Vou adicionar de novo os agudos. E agora os graves novamente, ó.
Bom, pessoal, então a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse projeto analógico, né? Vamos falar assim, totalmente analógico, que é uma pegada nova aí que nunca tinha tido no canal. E eu vou falar para vocês ficarem aguardando novidades, porque a gente vai começar a lançar vídeos aí toda semana, dando prosseguimento também a essa área de Arduino, internet das coisas, inteligência artificial. Às vezes, uma vez ou outra, também pode ser um projeto analógico, igual que teve hoje. A gente tá vindo com bastante novidade aí, então vocês fiquem de olho, dá o like aí, dá o joinha no vídeo, se inscreve no canal que vem muita coisa boa por aí, viu? Muito obrigado e até a próxima.